como se aquela empresa não me quisesse, mais ninguém me vai querer. Mas o trabalho, a ansiedade, a maior parte das pessoas que com sintomas de burnout ainda não fazem terapia. Não estás bem no teu trabalho. É muito normal ir ao ginásio, mas não é assim tão normal ir ao psicólogo. Se não estiveres bem psicologicamente, não estás bem com nada. Mudar de trabalho, não mudar. Eu acho que há práticas que são imprescindíveis para ter em qualquer empresa. Uma exaustão física e mental prolongada no tempo. E apenas 3% das pessoas vão à terapia. Praticar mesmo o elogio e o reconhecimento. Muitas pessoas trabalham com medo na vida profissional. Olá, eu sou a Marina Pinho e sejam muito bem-vindos a um novo episódio do De Candidato a Contrato, um podcast onde falamos sobre experiências e dicas relacionadas com o mercado de trabalho português. A nossa convidada de hoje é psicóloga, empreendedora, criadora de conteúdos e uma voz cada vez mais presente na promoção da saúde mental em Portugal. Chama-se Mariana Santos, tem 2 filhotes de 4 e 9 meses e foi em Madrid, durante uma fase de grande transformação pessoal, que surgiu a oportunidade de criar um projeto com impacto social. Uma plataforma de psicologia acessível, onde cada pessoa escolhe quanto pode pagar por uma consulta. Assim nasceu o Psicólogos.pt, um projeto do qual é cofundadora e que hoje conta com mais de 20 profissionais, todos com agenda cheia e que têm como missão garantir que ninguém fica sem apoio psicológico, independentemente da sua condição financeira. Com uma presença ativa nas redes sociais e um contacto próximo com a sua comunidade, a Mariana tem vindo a dar resposta a um desafio urgente: facilitar o acesso à saúde mental de forma empática, inclusiva e sem listas de espera. Neste episódio, vamos conhecer melhor o seu percurso, desde os primeiros passos na intervenção comunitária até à gestão deste projeto. Falamos também de sinais de burnout, da forma como o trabalho pode afetar a autoestima e o bem-estar e da importância de as empresas olharem verdadeiramente para o equilíbrio emocional dos seus colaboradores. Tudo isto com a voz serena, realista e inspiradora da Mariana. Mariana, obrigada mais uma vez por teres aceito aqui o nosso desafio, o nosso convite de vires falar um bocadinho sobre o teu projeto pessoal. E sobre aqui a saúde mental, que é um tema também tão importante nisto que é o mundo do trabalho. Obrigada, eu também. Obrigada pelo convite. Portanto, hoje tu és psicóloga, não é? Mas escolheste psicologia um bocadinho aqui por curiosidade, não é? Assim, um bocadinho ao acaso, e não por teres uma paixão de infância pela área. O que é que aconteceu durante o teu curso que te fez perceber que realmente ali era o teu lugar? Sim, de facto, imagina, a psicologia nunca foi assim uma coisa que... Nunca fui aquela criança que desde pequenina tivesse um sonho e que falava imenso de uma profissão e que fosse sempre igual. Acho que até ali ao 10º ano estava a ser um bocadinho indecisa, mas foi um bocadinho a disciplina de psicologia já no secundário que me ajudou a ver que realmente me identificava muito. E depois na faculdade tive a certeza que estava no curso certo, a parte da interação com as pessoas, de compreender melhor o outro, a conversa, a parte da empatia. Eu sou uma pessoa que tem este lado da empatia muito vincado. Eu coloco-me muitas vezes no lugar do outro e gosto muito de conversar com as pessoas e conhecer as histórias delas e a bagagem, digamos assim, que cada pessoa carrega. Eu sempre me interessei muito por isso, pela história de cada pessoa. E então na faculdade foi assim, aquele clique de estou no sítio certo e é muito isto que eu quero. E a psicologia na prática tem muitas variantes, muitas áreas que às vezes, quando se é jovem, nem se tem bem noção, não é? Pensa-se só na psicologia clínica e mesmo dentro da psicologia clínica há muitas abordagens diferentes, não é? Sem dúvida. Há assim muitas ramificações e muitos caminhos possíveis. Eu inclusive, comecei numa primeira fase pela psicologia comunitária e só depois agora é que estou mais na psicologia clínica, mas de facto, dentro das próprias áreas, também os públicos com quem trabalhas, há pessoas que trabalham com crianças, com adultos, com jovens adultos, com idosos, portanto, há de facto aqui pano para mangas e muitas ramificações possíveis e muitas abordagens possíveis e por isso eu acho que também dá para conheceres um bocadinho melhor e veres o que é que mais te identificas e há muito trabalho a fazer no mundo da psicologia. Okay, falaste agora que iniciaste aqui na psicologia comunitária. Portanto, a tua primeira experiência foi na Crescer, neste então contexto comunitário. Que aprendizagens é que tu retiraste deste trabalho no terreno e da ligação direta com as pessoas que estavam aqui em situações de maior vulnerabilidade? Se puderes falar também um bocadinho do próprio projeto, o que é que consiste? Sim. Assim, eu acho que a Crescer foi assim uma mega escola para mim e eu acho que para toda a gente que está a começar, eu às vezes digo muito que é muito bom começar na área comunitária. Mesmo hoje, quando faço entrevistas para o Psicólogos.pt, valorizo muito, às vezes, quem tenha passado pela psicologia comunitária. Porque eu acho que é na psicologia comunitária que se trabalha aquilo que eu dou mais valor hoje em consulta, que é a parte da relação humana.
neste caso da relação terapêutica, mas a capacidade de nos pormos no lugar do outro, de compreendermos o outro como tudo aquilo que ele viveu. Na psicologia comunitária tu tens acesso a áreas muito vulneráveis, e mais propriamente na Crescer, agora para te explicar então um bocadinho, a Crescer trabalha com pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas com consumos de substâncias psicoativas, e eu trabalhava, comecei nas equipas de rua, portanto nós íamos aos principais bairros de consumo da cidade de Lisboa, distribuir material ascético para consumo. Trabalhávamos numa área de redução de riscos e minimização de danos, e íamos a sítios, não é, que a maior parte das pessoas não tem noção que existem, e víamos pessoas em condições que a maior parte das pessoas também não tem noção que existem. E lá está, eu acho que e são pessoas muito vulneráveis que também estão muito desconfiadas porque passaram por uma série de situações traumáticas na sua vida. Portanto, não é fácil de repente receberem-nos ali e quererem conversar connosco. E é um bocadinho, nós temos que exercer a tal psicologia, o tal chegar às pessoas no meio do chão, do bairro onde estamos, com um cenário muito... Tem de ser muito criativos, não é? Sim, também na forma de abordar. Exatamente. E eu acho, por isso é que desenvolves uma série de características pessoais tuas que são super importantes depois para o trabalho com as pessoas, porque é ali que desenvolves a verdadeira parte de teres a capacidade para agarrar aquela pessoa, para conseguires ter a confiança dela, para depois conseguires fazer algum tipo de trabalho com pessoas que estão muito desacreditadas. A maior parte das pessoas que estão na rua estão muito desacreditadas do sistema e de tudo. E teres a capacidade de passar alguma réstia de esperança àquelas pessoas e de as agarrar e fazer algum trabalho com elas é muito difícil, é um desafio muito grande. Mas também é um desafio muito recompensador. Quando conseguimos efetivamente trabalhar e tirar alguém da rua ou levar para tratamento ou para uma casa, porque a Crescer também tem um projeto que é uma casa que dá casas a pessoas que estão em situação de grande vulnerabilidade, e só depois é que faz todo o trabalho com ela, muito nesta vertente que primeiro precisamos de um teto e de uma casa para nos reorganizarmos, e há muitas pessoas que trabalham ao contrário, e de facto quem está na rua é muito difícil cumprir um horário ou ir a uma marcação às 9 da manhã ou procurar uma entrevista de emprego sem ter a casa primeiro. Portanto, a Crescer trabalhava muito nesse sentido, e foi sem dúvida assim, tive lá 5 anos e foi assim uma grande aprendizagem por tudo isto que já te disse. Que acho que depois... recordas-te assim de algum caso, de alguma pessoa em particular que te tocou particularmente nessa altura? Sim. Acho que não consigo dizer mas ainda hoje até falo muito com as minhas colegas antigas a Crescer sobre muitos casos que nos lembramos, que nos marcaram muito. Há sempre pessoas que por algum motivo a história dela nos toca mais a nós. E houve ali certas pessoas que criam uma relação muito forte, e eu sou um bocadinho teimosa e por isso eu acho que na Crescer tinha muito esse lado vincado, que era, eu tinha que conseguir que aquela pessoa fosse para tratamento, ou que aquela pessoa conseguisse alcançar os objetivos que desejava. Então há certas pessoas que marcam muito, de facto, por termos conseguido, porque não desistíamos delas. Não é aquele tipo, na Crescer não é aquele tipo de trabalho que, se a pessoa falta à primeira marcação, não tem mais hipótese de trabalhar connosco. Nós íamos 10 vezes se fosse preciso. Se fosse à 15ª que a pessoa viesse, era à 15ª que nós íamos com ela. Então tem algumas viagens que me recordo, porque nós levávamos muitas vezes as pessoas para a equipa de tratamento mesmo, e fazíamos algumas viagens de carro com essas pessoas, onde ainda aprofundávamos mais as histórias e as ligações, e há assim várias pessoas que me marcaram, mas não te consigo dizer uma em particular, porque foram várias, foram muitas histórias mesmo. E houveram histórias positivas, não é? Que é o que importa. E houveram histórias positivas, sim. Okay. Sim. Tu estiveste lá então há cerca de 5 anos, como também disseste, e depois vieste a ser mãe, não é? Que é aqui uma grande mudança. A maior delas todas. Exatamente. Portanto, a minha próxima questão é como é que a maternidade, o que é que a maternidade te ensinou sobre ti própria, nessa altura, e sobre as tuas prioridades enquanto profissional? Olha, a maternidade é sim o maior desafio de todos até agora na minha vida, e acho que me ensinou muita coisa. Em primeiro lugar, a lidar com as minhas emoções, porque eu acho que foi na maternidade que descobri uma série de emoções que acho que até aí não tinha passado, nomeadamente o medo. Eu costumo dizer muito isto. Acho que foi com o nascimento da minha primeira filha, da Leonor, que soube o que era realmente sentir medo, porque de repente tu te paras ali quando não tens mais ninguém, ou quando não tens filhos a teu cargo,
a tua felicidade depende mais de ti. Não vou dizer única e exclusivamente de ti, porque tens a tua rede de apoio, a tua família, mas depende muito das tuas escolhas, daquilo que tu trazes para ti. És tu que salvaguardas um pouco o teu bem-estar. E de repente tens ali um ser que parece que a minha felicidade depende inteiramente daquele ser que eu não vou controlar e que eu não vou estar 24 horas por dia, que eu não vou conseguir traçar todo o caminho dela, neste caso, e deles agora. E por isso eu acho que assim o medo e deparar-me com isto, não é? Com uma falta de controle gigante, foi assim o maior desafio de todos, que hoje em dia já consigo lidar um bocadinho melhor. Mas foi assim conhecer-me melhor a mim, lidar com estas emoções e também, aqui ligando à parte da psicologia, percebendo como é que podemos trabalhar uma série de coisas, a importância de trabalharmos, lá está, a regulação destas emoções e trabalharmos a tal parte que não controlamos tudo, de facto, e temos que nos centrar naquilo que conseguimos controlar e não naquilo que não conseguimos controlar. E acho que também me tornou mais forte. Eu acho que, no meu caso, já até com o nascimento do Duarte ainda vai reforçar um pouco isso, eu acho que é um bocado clichê, mas é mesmo verdade, aquela sensação de que és capaz de tudo. Eu acho que te torna muito mais forte no sentido de não é agora qualquer coisa que me abala. É um bocadinho essa sensação de que... E achas que também te deu força para criares para embarcares no projeto onde estás atualmente? Sim, sem dúvida, porque é como se aquele desafio é tão grande que depois os outros desafios se tornam muito mais pequenos ao lado daquele. E dá-te assim uma força, um empoderamento. Eu acho que enquanto mulher me deu assim um empoderamento que é agora, que pensas que tens que fazer por ti, que tens que ser feliz para estar bem com eles, não é? Tens que cuidar de ti para cuidares bem deles. E o estar feliz, no meu caso, também passa muito pela realização profissional e por fazer alguma coisa que goste e pronto. E depois... Não diminuiu o teu gosto pelo trabalho nessa altura? Houve uma altura, ou seja, a Leonor nasceu na transição da Crescer, não foi na transição, desculpa, na saída da Crescer. Foi aí que o Ricardo, que é a pessoa com quem partilho a vida há 15 anos, teve uma proposta para ir trabalhar para Madrid e foi nessa altura que de repente foi assim uma mudança profissional minha, em que saí da Crescer, largarmos assim um bocadinho tudo para irmos atrás do sonho dele para ir desta proposta, para ir trabalhar para Madrid, e fomos todos. E também na altura também me fazia sentido, porque eu estava um pouco já desmotivada, porque já estava há muitos anos a fazer a mesma coisa, pronto, e de repente sentia que queria dar um salto na minha carreira profissional, e eu acho que a primeira vez que és mãe também é assim uma avalanche de emoções novas e estás muito mais centrada na maternidade, é um bocadinho mais difícil de equilibrar as coisas na tua vida, e por isso fomos para Madrid, uma cidade que também me diz muito e que na altura nem duvidei, porque é a cidade da minha avó era natural de Madrid, e tenho muitos momentos em Madrid também com a minha família na minha infância e com a minha avó, e por isso é assim uma cidade assim especial. Também ajudou na transição, E ajudou na transição. E nessa altura, em Madrid, claro que estava mais focada nos primeiros anos em dar suporte à Leonor, e estava mais com a Leonor. E por estavas longe da tua rede de apoio, estava longe da minha rede de apoio, e por isso a minha vida profissional ficou um bocadinho mais em stand-by, mas foi por pouco tempo, porque depois então surgiu o Psicólogos.pt. Exato. E que impacto é que teve essa mudança também na tua saúde emocional? Olha, teve algum impacto e foi por isso até que comecei a pensar um bocadinho aqui mais na parte da psicologia clínica, no sentido que, quando estás longe, podes passar por uma série de desafios que às vezes eu acho que quem não tem essa ausência não percebe, mas de facto estás longe da tua família, dos teus amigos, num país diferente, que pode ter ou não uma cultura diferente, uma língua diferente, pode fazer com que seja uma adaptação difícil. E sentes-te mais sozinha, mais isolada e com mais tempo para pensar, às vezes, que nem sempre, às vezes pode ser um desafio, e por isso pode levar de facto aqui a uma série de emoções mais negativas, e eu acho que no meu caso me impactou um bocadinho isso de ter ali, estar a viver a minha experiência como mãe, um bocadinho longe da rede de apoio, dos avós, da família. Eu sou uma pessoa muito ligada à família, então acho que foi isso que me custou mais, essa ausência, essa distância. E foi aí que começaste então a pensar que também gostavas de ter algum acompanhamento e que te faltava qualquer coisa, não é? Sim. Precisas agora explicar a transição para psicólogos. Sim, aí comecei a pensar o quão bom poderia ser esta parte de criar um projeto que
que permitisse chegar, na altura foi a pensar nas pessoas imigradas, como eu estava nessa condição, foi a pensar que quem vai para fora, quem está fora, pode estar a lidar com todas estas emoções que eu te estava a dizer negativas e de repente não ser muito difícil, de repente eu estava ali em Madrid, sabia lá eu por onde começar, que psicólogos é que haviam, quem é que eram boas referências ou não, se falariam português ou não, porque para fazer terapia, mesmo que fales outra língua, é muito bom ser na tua língua materna, é na tua língua materna que tu mais expressas as tuas emoções e os teus sentimentos. E comecei a pensar nisso, que faltava se calhar uma resposta que permitisse as pessoas que estivessem fora poder ter apoio na sua língua materna à distância de um clique, portanto em qualquer parte do mundo que tivessem. E foi aí que comecei assim a congeminar um bocadinho essa ideia e pronto, e basicamente fiz-me assim um bocadinho à estrada, por assim dizer. Comecei a mandar currículos para várias pessoas, a falar com pessoas conhecidas, para perceber aqui se teria alguma saída nesta minha ideia. Até que se cruzou uma pessoa comigo através de outra pessoa conhecida, desses currículos que eu tinha enviado. Conheci o Bruno Andrade, que é o presidente da MUSOC, uma associação que existe em Lisboa, que tem o CAI, que é um centro de apoio integrado, que já conta com vários psicólogos e com uma equipa de mais profissionais de saúde também, mas com apoio psicológico presencial, portanto. E o Bruno recebeu o meu currículo e ligou-me. Lembro-me perfeitamente desse dia, onde ele me liga a dizer que pensou num projeto, de facto, que poderíamos começar juntos, pegando aqui um bocadinho nesta minha ideia de consultas online para portugueses que estivessem emigrados para todo o mundo, pronto, para as pessoas poderem ter apoio psicológico na sua língua materna. E pronto, e foi aí que tudo começou. Portanto, ainda hoje tenho que agradecer imenso ao Bruno, porque ele confiou imenso em mim. Portanto, ele basicamente disse: olha, o que é que achas disto? Eu disse: parece-me ótimo. E ele: avança. E a partir daí eu avancei, basicamente com tudo. Portanto, criei tudo do zero, criámos o nome, psicólogos.pt, criámos as redes sociais, o e-mail, toda a estrutura que íamos fazer. Eu apostei logo desde cedo no Instagram, portanto, é lá que nós comunicamos mais. Vocês atualmente ainda não têm website, não é? Ainda não, Instagram. Ainda não. Portanto, comecei a criar conteúdos de saúde mental, para começar foi mesmo do zero, portanto, para começar a atrair pessoas. Como é que foi a resposta do público nessa altura? Olha, eu estava um bocadinho ansiosa, não é? E eu acho que tenho sempre, também falando aqui um bocadinho, que às vezes se acha que os psicólogos não têm problemas, mas também temos. E eu com a minha ansiedade e com a minha falta de confiança muitas vezes estava assim um bocadinho reticente. Mas o Ricardo também me foi dando muito apoio nesse sentido de não, está bom, publica, vai, avança, e eu sempre muito a medo, mas ele foi sempre um grande impulsionador e que me ajudou imenso a confiar mais, porque ao início eu não estava muito confiante, mas a verdade, respondendo à tua pergunta, é que desde cedo começámos a ter um bom feedback. Claro que ao início as coisas andam todas muito devagarinho, não quero dar aqui uma ideia que é tudo muito fácil. Ao início estamos horas a fazer um post que tem 3 ou 4 likes e que é da tua mãe, do teu pai e do teu namorado, não vale a pena mentir, mas facilmente começou. Eu lembro-me que no primeiro mês do psicólogo tivemos logo o primeiro pedido de consulta, que eu acho bastante positivo, porque ainda tínhamos poucos seguidores, poucas publicações, e tivemos logo a nossa primeira paciente, que estava a viver em Maputo na altura, portanto começou-nos logo a mostrar esta dinâmica que era exatamente o que nós queríamos, de portugueses que estivessem fora. E a partir daí foi muito fácil, na verdade. Fácil, não quero dizer aqui que foi só sorte, porque acho que a sorte também dá muito trabalho, mas a verdade é que a partir dessa paciente no segundo mês vieram mais 2 ou 3 e depois começou sempre, uma bola de neve, sempre a crescer. Comecei a sentir muito que realmente as pessoas vinham por recomendação de outras pessoas e que de facto as coisas estavam a correr bem, se as pessoas recomendavam o serviço e pronto, e foi assim até hoje. Quais foram assim, os principais desafios? Não sei se, por exemplo, os fusos horários seriam um constrangimento no início. Como é que vocês geriam essas coisas? Sim, os fusos horários, mas foi fácil, ou seja, tentávamos adaptar isso. Claro que
ao início tens que fazer uma logística na tua vida, não é? Eu lembro-me muitas vezes da nossa dinâmica em Madrid, não é? O Ricardo tinha que vir do escritório para eu poder dar as consultas, para ficar com a Leonor, não tínhamos rede de apoio, e ao início, não vou mentir, é uma logística, não é? Gerir isto tudo, temos que sempre abdicar, ele teve que abdicar um bocadinho também da vida profissional dele, em função disto, e ao início foi muito este trabalho de dar o corpo às balas e de não dizer que não a nenhum paciente e tentar aceitar todos os pedidos de consulta, tentar não deixar ninguém à espera e lá está, gerir isto os fusos horários na melhor medida possível, nem que eu tivesse que estar a dar consultas às 8 da noite, que assim foi algumas vezes, para conseguir chegar às outras pessoas, mas assim não tenho assim grandes constrangimentos para te dizer. Ao início o maior constrangimento era isto, era a minha falta de confiança, acho eu, e este medo de avançar mais, mas rapidamente eu senti que começou a crescer e a escalar, comecei a ter feedback positivo de uma fase bastante inicial que me deu força para também perceber que as coisas até estavam a correr bem. Encaminhadas. Sim. Entretanto, hoje já tens 22 psicólogos, não é? Aqui no projeto. Já somos 27, corrigindo. 27, pronto. Então já foi aqui um grande avanço desde a última vez que falámos. Sim, Portanto, sim. 27. Tens também uma nutricionista e planos para continuar ainda a crescer mais. Portanto, começaste só tu. Portanto, como é que foi aqui este processo também de ter que sentir que já não conseguias fazer tudo, tinhas de começar a delegar, tinhas de começar a passar só de psicóloga também a gestora do projeto e destas pessoas, destes profissionais e de tudo o que está por trás daquilo que às vezes não se vê, não se sabe. Sim. Não foi fácil, confesso. Eu acho que para quem tem um negócio ou para quem gera alguma coisa sua, que se calhar consegue compreender isto, que nós temos alguma dificuldade em largar as coisas, em delegar, mas que é essencial porque sozinhos não fazemos nada, nem vamos a lado nenhum. Então eu aprendi isso e tenho vindo a aprender. E de facto as coisas começaram assim. Quando eu enchi a minha agenda, basicamente, já não dava para aceitar mais consultas e para isto ficar só comigo, digamos assim. Porque ao início, lá está, o Bruno deu-me grande liberdade para eu fazer o que eu entendesse. E isto era mais na medida para me dar uma resposta a mim, uma resposta profissional. E de repente eu encho a minha agenda, já não conseguia responder a mais casos, continuamos a ter pedidos e começa aqui este bichinho de, bem, se calhar tenho que começar a formar uma equipa. Lá está, muito impulsionado também pelo Ricardo, não posso deixar de o mencionar, porque ele deu-me sempre muita força para isto. Ele teve sempre mais esta visão de negócio do que eu. Eu acho que estava muito centrada só na parte do apoio das pessoas, ele teve mais esta visão de negócio e hoje está comigo no Psicólogos, lá está. Porque começou a crescer tanto que já era impossível gerir sozinha. Então chamei a primeira pessoa, na altura ainda uma psicóloga que era minha amiga também, que foi a Marta Correia, foi a primeira a entrar, que ela também era terapeuta de casal e achei que seria uma mais-valia para nós começar aqui, termos várias valências para além da psicologia clínica. E foi assim, a Marta depois encheu a agenda e tive que chamar a próxima e até hoje, porque basicamente o conceito do psicólogos.pt, eu não quero deixar ninguém em lista de espera. Eu acho que pedir apoio, pedir terapia, tomar este passo pode ser tão difícil que muitas vezes é mesmo um ato de coragem, não é? Há pessoas que estão a adiar tantas vezes e que de repente pedem e depois ficares um mês ou dois meses à espera. Pode ser o suficiente para desistirem, não é? Pode ser o suficiente para desistirem. E por isso, o que eu me rejo hoje em dia nós somos 27 e eu vou chamando pessoas à medida que tenho pedidos. Portanto, quando eu vejo que não tenho mais vagas na equipa, eu abro o processo de recrutamento para termos sempre resposta aos pedidos de consulta. E por isso tem vindo a ser assim, ou seja, vi que não conseguia sozinha e mesmo na parte da gestão também uma aprendizagem nesse sentido de não conseguir sozinha e ter que chamar de facto pessoas para me ajudarem e aprender a delegar é muito importante mesmo. Então, o que é a parte mais difícil de gerir? Ou se calhar tu até nem achavas que seria e se está a tornar um desafio? Eu acho que agora com os apoios que tenho, o Bruno na parte que faz um trabalho incrível, também tenho que dizer isto, na parte da faturação, da gestão dos clientes, de gerir também um bocadinho este apoio à equipa, e lá está o Ricardo mais na parte do crescimento. Eu acho que tenho a vida aqui um bocadinho facilitada. Eu estou onde gosto de estar, que é na parte direta com os clientes, portanto sou eu que recebo sempre os primeiros pedidos de consulta, que vejo que psicóloga é que faz mais sentido, tento fazer aqui este match consoante o motivo do pedido de consulta, a que psicóloga é que faz mais sentido atribuir.
Portanto, assim, as maiores dificuldades são quando de facto existe algum problema, ou quando uma pessoa não ficou satisfeita por algum motivo, ou quando tem que lidar assim. A gestão de equipa e de pessoas, nomeadamente de clientes, pode ser assim os maiores desafios, mas que eu gosto dessa parte, eu gosto de lidar com pessoas. Ok, e uma coisa muito importante também, que ainda não referimos, mas aqui do teu projeto e que é um bocadinho diferenciador, se calhar, daquilo que existe também no mercado, é a questão dos escalões. Portanto, que também é uma forma de ajudar quem vem à procura e se calhar economicamente pode não ter os meios necessários, poderem escolher aqui um bocadinho o patamar que querem de pagar a consulta. Sim. Eu acho que esse é assim o aspecto mais diferenciador do projeto e é aquele que eu espero continuar a ter, porque é aquilo que me faz mais sentido. Nós temos 3 escalões de preços e são as pessoas que escolhem o valor que podem pagar pelas suas consultas. Isto causa sempre assim muito murmurinho, muita dúvida. Com quem eu falo não há ninguém que me pergunte, mas alguém faz isso? Alguém escolhe o escalão mais alto? E posso já dizer que sim, muitas pessoas. E de facto este projeto tem-me mostrado aqui um lado humano das pessoas incrível. Nós temos pessoas incríveis no nosso projeto, porque é pensar que de facto as pessoas podiam ter um acesso neste caso a um processo terapêutico por um valor mais reduzido e escolhem um valor mais alto. Mas logo à primeira? Mas logo à primeira, sim, sim. O que é que acontece? Para ser claro, portanto, para responder assim às perguntas que eu recebo mais vezes, não é preciso qualquer tipo de documentação, não fazemos avaliação dos rendimentos das pessoas, não existe nada. Apenas existem 3 escalões de preço, que neste caso até posso dizer que são 35, 45 e 55 euros, e a pessoa, consoante as suas possibilidades financeiras, indica o valor que pode pagar. As pessoas perguntam muito se há diferenças nos vários escalões. A única diferença é mesmo a parte financeira. Portanto, o objetivo disto é permitir que quem pode pagar um pouco mais pela terapia o faça, para que quem não tem essa oportunidade não deixe de poder ter acesso a cuidados de saúde mental. O objetivo mesmo é facilitar aqui o acesso a cuidados de saúde mental para todas as pessoas. Portanto, eu própria passei um bocadinho por este dilema de, em algumas alturas da minha vida, precisar de terapia e os valores praticados são muito altos. São mesmo difíceis de suportar. Porque para teres para teres bons resultados na terapia, tu tens que fazer um processo consistente, à partida numa primeira fase, de preferência com uma frequência semanal, e a longo prazo tu não começas a ver efeitos numa ou 2 sessões de terapia. Portanto, não é bem como ir ao dentista e arranjar um dente numa consulta ou 2. Por isso, de facto, os preços para manter a longo prazo, os preços praticados são muito difíceis para a maior parte das pessoas suportar, principalmente os jovens, por exemplo, a maior parte dos jovens adultos, não é? Fala-se muito nisto, que a maior parte ainda não conseguiu sair de casa dos pais, e fazer terapia podia ser aqui um obstáculo muito grande. E por isso, este é o principal objetivo, é mesmo ter aqui um preço acessível que permita iniciar terapia e fazer um apoio de qualidade e contínuo no tempo. Portanto, as pessoas só têm que escolher o valor que podem pagar e ficam a pagar esse valor. Não precisam de indicar documentos nenhuns, nada disso. O que nos acontece, respondendo à tua pergunta, sim, existem muitas pessoas que dizem logo que querem o escalão 2 ou o escalão 3, consoante os rendimentos que têm. E existe nomeadamente uma coisa que também é muito bonita, que são pessoas que escolhem um escalão mais baixo e que a meio do processo pedem para alterar o escalão. E que isso é a melhor coisa que pode acontecer, porque ninguém pede para alterar o escalão se não estiver satisfeito com o serviço. Por isso é um indicador muito bom. Pois era a minha próxima questão, mas ainda bem, porque quer dizer que a pessoa também está satisfeita e que se calhar no início até veio um bocadinho a medo, tentar perceber e depois... E que no fundo também reconhece o nosso trabalho, não é? Hoje em dia, ser psicólogo é um trabalho complicado, que não existe só o trabalho da consulta, existe todo um trabalho de casa para a preparação de consulta, existe toda a formação que temos que estar constantemente a fazer, não é? Para estarmos atualizados e tudo mais, os pagamentos das cotas, tudo mais que de facto, muitas vezes as pessoas não percebem o porquê de alguns valores tão altos praticados, mas é mesmo... É difícil, não é? E envolve muito esforço também da nossa parte. Mas se tudo correr bem, eu gostava muito de continuar a conseguir manter esta possibilidade dos escalões, porque acho que é isso que nos diferencia e faz todo o sentido com aquilo que eu acredito e que gostava de manter-me. E mais uma vez, acho que é uma forma das pessoas que estão um bocadinho na dúvida
também, lá está, darem aquele primeiro passo que às vezes é o mais difícil, Sim, não é? sim, eu acho que com um valor mais baixo também te permite teres uma primeira consulta, veres como é que te sentes e ver se queres continuar. Por acaso aproveito para dizer, porque há muitas pessoas que chegam até nós com a reticência de ser online. Não têm consultas presenciais, se calhar vai ser estranho. Ou não há pessoas que acham que não vão criar tanta relação terapêutica com o profissional de saúde, neste caso com o psicólogo ou com a psicóloga, por causa de ser online. E eu aconselho sempre a experimentarem a primeira consulta, porque eu acho que, de facto, tudo depende do match que faças com aquela pessoa. Se tu fizeres match com o teu terapeuta, não, se estiveres num computador ou num espaço físico, tu vais sentir essa empatia, não é? E lá está, o nosso maior desafio enquanto psicólogos que trabalhamos online é conseguir, de facto, agarrar a pessoa através de um computador e fazer com que a pessoa se sinta ali sentada à nossa frente e se sinta acolhida e sinta que é um espaço seguro. E por outro lado também permite que as pessoas, numa pausa de almoço, Sim, no carro, sim. pronto, consigam conjugar melhor a terapia também com a sua vida pessoal e profissional, não é? Sim, há esses dois lados. Há as pessoas que estão muito reticentes com o online, mas que depois experimentam e têm imenso feedback de obrigada Mariana, gostei imenso, senti muito bem. E há as outras pessoas que eu acho que já não largariam o online, sinceramente. Nós temos imensas pessoas que têm consultas à hora de almoço, por exemplo, no escritório. Há pessoas que no carro, há pessoas onde quiserem, onde se sintam melhor, onde sintam que têm um espaço onde estão só elas, para não serem interrompidas, isso é muito importante, e que se sintam seguras. E onde quer que vivam, não é? Porque nem toda a gente vive nos centros urbanos, E onde não é? quer que vivam, portanto, temos pessoas de toda a parte e de todo o mundo, na verdade. Temos muitas pessoas, continuamos a ter muitas pessoas fora de Portugal. Eu não mencionei isso, nós começámos especificamente para portugueses imigrados, mas depois eu também voltei para Portugal e abrimos para todas as pessoas. Portanto, hoje em dia temos pessoas em Portugal e fora de Portugal. Maioritariamente ainda são portuguesas? Ou também Sim, já eu acho que temos muitas pessoas fora, mas eu acho que a grande maioria ainda é português, sim, sim. Ok. Se tu pudesses voltar atrás no tempo, o que é que tu farias diferente neste projeto, aqui no arranque do projeto? Havia alguma coisa que tu mudarias? Olha, acho que não. Só se calhar acreditar mais em mim, confiar mais em mim e ouvir mais o Ricardo, que tantas vezes me disse para acreditar, e eu sempre com tantas dúvidas e inseguranças, mas acho que não fazia assim nada diferente. Acho que os objetivos estavam lá desde o início, aquilo que me diferencia, aquilo que eu acredito estava lá desde o início. E se calhar delegava mais facilmente, se calhar antes. Foi preciso a minha segunda gravidez do Duarte para eu perceber que tinha que delegar muitas coisas e não estar por trás de tudo. Se calhar tinha feito isso antes, mas de resto acho que estou satisfeita com o caminho. Ok, muito bem. Olha, agora passando um bocadinho aqui para falando aqui um bocadinho mais sobre a saúde mental no mundo do trabalho. Nós sabemos aqui que o trabalho tem um grande impacto na saúde mental das pessoas, não é? Portanto, é onde nós passamos a maior parte do nosso tempo diariamente. E normalmente aqui o tema mais falado relativamente a esta situação é o burnout. Certo. Tu concordas que, tanto que realmente o burnout é aqui o que está mais prevalente nos temas, e que sinais é que achas que devemos estar atentos também? Sim, sem dúvida que o burnout tem sido um tema muito procurado nas pessoas que procuram terapia. O burnout, a ansiedade, está tudo um bocadinho ligado. E eu acho que, infelizmente, a maior parte das pessoas com sintomas de burnout ainda não fazem terapia. Eu acho que, lá está, a terapia é uma coisa que tem vindo a crescer muito, mas que ainda temos que desmistificar muito aqui o papel da ida ao psicólogo e da saúde mental, porque acho que ainda há um certo preconceito e acho que a maior parte das pessoas com sinais de burnout acham que são sinais ditos normais do stress do trabalho e que se calhar desvalorizam um bocadinho e o burnout é uma coisa que de um dia para o outro tu podes deixar de estar funcional, achares que tens tudo sob controle e de repente deixares de ter tudo, não teres controle de nada, aliás. Porque de facto trata-se de uma exaustão física e mental prolongada no tempo, que de facto conheço casos de burnout de pessoas que deixaram de conseguir estar funcionais durante um tempo, não é? Que de repente deixas de conseguir quase sair da cama. É uma exaustão tão profunda. Como é que uma pessoa chega a essa fase? O que é que leva? Lá está, este stress prolongado no tempo de forma continuada, sem pausas. Por isso é que é tão importante aquelas coisas que eu acho que parecem banais, mas que são tão importantes, como os dias de descanso, dias de férias, o limitar os horários, o equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, o ter tempo para ti também, o não viver só para o trabalho.
fazer as coisas que te aliviem o stress. Eu acho que há uma série de coisas que te podem ajudar a chegar a este ponto, mas eu acho que há muitas pessoas que têm muita dificuldade em perceber que também estão neste ponto, não é? Porque eu acho que em Portugal ainda há uma certa cultura do trabalhar mais horas é que conta, o ficar até mais tarde é que conta, o responderes que sim a tudo, não dizeres que não a nada. E eu acho que essa cultura ainda prejudica um bocadinho, que está tão enraizada até em nós trabalhadores, não é só das empresas, até em nós trabalhadores. Acho que eu vejo por pacientes meus que está muito enraizada esta coisa de não posso falhar, não posso dizer que não posso dizer que tenho dúvidas ou que não está a correr bem, e está tão enraizado que eu acho que há sempre um prolongamento quase até à última. Mas de facto, com terapia para além da terapia, não te isolares, ires falando com amigos, com pessoas da tua confiança, ajuda muito a conhecer-te melhor, a perceber-te em que ponto é que estás, como é que estás a gerir as coisas, e claro que a terapia depois dá-te ferramentas para conseguires trabalhar tudo isso. Ok. Então, e que, se és fazer aqui uma pequena lista de alguns sinais de alerta, quais é que tu aqui apontarias, até para casos que nós, não só connosco, mas até se virmos algum colega que achamos que está assim, que está numa fase mais difícil, o que é que devemos estar atentos? Olha, alguns sinais. Então, esta dificuldade em desligar, o estar constantemente a pensar no trabalho, à noite, por exemplo, a dificuldade em dormir, a dificuldade em adormecer ou a dificuldade em ter um sono contínuo, acordar várias vezes e os pensamentos serem ligados ao trabalho. Esses pensamentos ligados ao trabalho trazerem sentimentos negativos, ou seja, muita ansiedade, ao domingo sofrer imenso com a segunda-feira, por exemplo, ou sofrer imenso com o regresso ao trabalho, ou isso ser causador de mal-estar, de dores de cabeça, por exemplo, da dificuldade em dormir, como eu estava a dizer. Às vezes faltas ao excesso de apetite, há pessoas que se refugiam muito na comida, há outras pessoas que deixam, por exemplo, de ter apetite. Portanto, aqui basicamente muita ansiedade e stress ligado ao contexto profissional, começares a pôr algumas coisas em causa também, nomeadamente as pessoas começam também a sentir que não estão a fazer o suficiente, que não são o suficiente, que não chegam para aquilo, que não são capazes, por ter alguns pensamentos destrutivos também aqui, e de baixa autoestima, e depois essa somatização em dores de cabeça, dores de barriga, mal-estar, e de facto a dificuldade em concentração. Estou-me a lembrar aqui de mais algumas coisas, portanto não conseguires reter muita informação, esquecer-te de coisas com facilidade. Tudo sinais que temos que estar atentos. Se for uma coisa prolongada. Sim, não é? se for uma coisa prolongada, sim. Ok. E aqui às vezes há pessoas que gostam muito de trabalhar, portanto que têm mesmo paixão pelo que fazem. Achas que podem estar em maior risco de ter problemas mentais relacionados com o trabalho e com essa exaustão, de chegarem mais rapidamente a essa exaustão? Passam-te casos desses pelas mãos? Eu acho que não sei se diria se essas pessoas têm uma maior predisposição. Eu acho que aqui os problemas de burnout vêm muito de nós próprios, da empresa e da sociedade em si. Hoje em dia não podemos anular a sociedade em que estamos, ou seja, o ritmo de vida que se pratica, as redes sociais, o scroll contínuo, esta pressão toda faz com que tudo isto conta. Portanto, muitas vezes a própria pessoa não desliga tempo nenhum. Se tu reparares, cada vez é mais difícil estarmos parados à espera de alguma coisa ou numa sala de espera de um consultório sem estar a pegar logo no telemóvel. Às vezes até já nem conseguimos estar a ver alguma coisa na televisão sem estar com o telemóvel também. Portanto, isto faz com que a nossa mente nunca desligue, nunca para. Por isso é que eu digo sempre aqui, o burnout nunca vem só de um sítio. Claro que há empresas que têm chefias mais tóxicas, que têm aqui alguns modelos de trabalho mais tóxicos, claro que sim, mas também existe aqui esta parte da sociedade não parar um segundo, da pressão das redes sociais, daquilo que muitas vezes os termos de comparação constantes, que pensas que tens que fazer isto e aquilo para seres bem-sucedido e para estares melhor e para te valorizares, e os próprios estilo de vida que tu tens. Ou seja, não é só, respondendo à tua pergunta, não é só o gosto por trabalhar, é depois, ou seja, este stress constante que eu estava a dizer pode vir
Se eu no meu trabalho tiver desafios profissionais muito grandes, se eu não conseguir pôr limites, se eu trabalhar muitas horas e depois chegar a casa e tiver tudo um caos na minha casa também, na minha própria vida, se eu não tiver momentos tranquilizantes ou relaxantes ou de bem-estar ou tempo com amigos ou férias ou pausas, ou seja o que for, portanto é tudo um conjunto de coisas. Por isso é que a terapia também é importante neste sentido, para tu perceberes a esfera toda, o conjunto todo de coisas na tua vida que podem, às vezes há coisas que estão a causar stress que tu nem tens consciência que estão, às vezes só focas na parte do trabalho, mas há outras esferas da tua vida que não estão bem resolvidas, ou problemas familiares, ou problemas de outros contextos que podem estar a causar grande stress também, e é o acumular disso tudo. Eu acho que uma pessoa que gosta muito de trabalhar, mas que consiga um equilíbrio positivo entre isso, eu adoro aquilo que faço, por exemplo, adoro o meu trabalho e hoje em dia consigo muito mais equilibrar a vida profissional e pessoal. Portanto, eu acho que mais do que o gosto é conhecer-te bem e saberes criar ferramentas e estratégias para não cair num estado de burnout, neste caso. Ok, e tens notado que ao longo dos últimos anos, sei lá, talvez dos últimos 10 anos, com essa questão das redes sociais que falaste, que nota-se que há mais casos de burnout e até de outras patologias? Sem dúvida, sem dúvida. É assim, não sei se há mais, eu acho que antigamente não se falava tanto sobre as coisas, não se dava nome às coisas, não é? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas a dizer nas redes sociais, agora toda a gente tem PHDA, que é perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, e toda a gente tem ansiedade, toda a gente sofre de ansiedade, toda a gente... Não é bem agora. Eu acho que dizendo, consoante aquilo que eu estava a dizer, claro que a sociedade de hoje em dia há muito mais predisposição com isso. Se calhar nós na nossa infância não tínhamos redes sociais, não éramos pessoas tão ansiosas, não passávamos tanto tempo no scroll, e claro que isso contamina, obviamente, mas eu acho que antigamente também se falava muito menos de saúde mental, dava-se muito menos não mais coisas, e por isso, claro que agora aparecem mais casos. E sim, eu que recebo todos os pedidos de consulta que recebemos e que tenho acesso aos motivos, cada vez há mais pessoas com esta dificuldade em conciliar trabalho e vida pessoal, burnout, ansiedade, stress. Então, muitos dos casos que vocês recebem são relacionados com o trabalho? Sim, muitos são. Claro que temos outras coisas também. Temos muitas pessoas que são ligadas com questões de autoestima, de confiança, questões que podem estar todas relacionadas também umas com as outras, na verdade. Depois podem repercutir no trabalho. Claro que sim, claro que sim, porque uma pessoa com menos autoestima e com menos confiança, lá está, são as tais ferramentas que são tão importantes trabalhares em terapia, porque estão todas relacionadas e às vezes as pessoas não têm noção do impacto. Se eu não trabalhar a minha confiança e a minha autoestima, eu no trabalho vou ser uma pessoa muito mais insegura, muito mais condescendente, vou ter muito mais dificuldade em pôr limites, em dizer que não, porque uma pessoa que com menos confiança quer muito mais agradar os outros, dizer que sim a tudo. Isto vai-me pôr uma carga gigante e muito mais suscetível a cenários de stress profundo, e que são coisas todas que tu podes trabalhar em terapia, que te ajudam a conhecer melhor e a trabalhar. Esta falta de autoestima e confiança pode nem vir de uma profissional, pode vir da minha infância, de alguma situação traumática que eu vivi ou de outra área da minha vida que não tenha nada a ver com o trabalho, mas que também esteja a contaminar. Portanto, isto está tudo muito interligado e por isso o trabalho em terapia é mesmo esse, é procurar um bocadinho todos os contextos da tua vida, todo o teu crescimento, para perceber onde é que estão os focos principais a trabalhar. Ok. E nós em conversa, relativamente sobre este tema, até falaste que muitas vezes aparecem pessoas a modos que se auto-anulam no trabalho, não é? Aqui no contexto profissional. Porquê é que achas que isso acontece e que consequências é que pode ter aqui para a pessoa? Um bocadinho pelo aquilo que eu já estava a dizer, não é? A falta de confiança, a baixa autoestima, a cultura que está muito enraizada de que, de facto, as horas que temos que estar no trabalho e as horas que temos de trabalhar e aquilo que temos que dar e que o trabalho tem que ser a nossa prioridade. E eu acho que depois, as pessoas, eu noto muito isso em consulta, que as pessoas têm muita falta de confiança e baixa autoestima no contexto laboral, ou seja, até podem ser pessoas confiantes noutros contextos, mas acham sempre que no trabalho, eu não posso, mas isso eu não posso dizer, ou este limite eu não posso colocar, ou não posso pedir para sair mais cedo neste dia por causa desta consulta, porque não vão perceber, ou estressam imenso e têm imensos medos relacionados com a esfera profissional, como de repente
se elas precisassem mais do trabalho do que as pessoas, do que a empresa deles. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes nós também somos, claro que não há pessoas insubstituíveis, mas nós também somos uma mais-valia para o sítio onde trabalhamos, não é? E muitas vezes também fazemos falta no sítio onde trabalhamos e também temos que ser bem cuidados no sítio onde estamos. E às vezes não, e somos humanos, não somos robôs, portanto, pode-me Os robôs também precisam de manutenção, não é? Às vezes também têm que parar. E nós também, não é? Não estamos sempre on, temos consultas, temos desafios, temos filhos que adoecem, portanto, eu vejo que há um medo muito grande de dizer o que é que se está a passar na minha vida, lá está, de ser substituído, como se eu não tivesse valor, ou como se aquela empresa não me quisesse, mais ninguém me vai querer. Eu acho que às vezes há isto, e claro que isto tem que ser trabalhado em terapia também, porque não é assim, não é? Ok. E tu, sei que há bocadinho já tocámos neste ponto, mas tu a nível pessoal, até neste projeto, já alguma vez sentiste que estavas a ir um bocadinho além daquilo que são os teus limites? Já tiveste ali que impor limites a ti própria? Sim. Acho que tenho que pôr todos os dias um bocadinho, porque quando temos algo nosso, não há bem estes limites, não é? Ou seja... É mais difícil, mais difícil deixar o menino, não é? É mais difícil deixar o menino. E não só como há outros meninos em casa, às vezes é à noite, que peguem algumas coisas, ou que estou a ter algumas ideias, ou que estou a pegar no Instagram a fazer alguma coisa, e às vezes é preciso mesmo pôr esses limites, porque também é importante desligar e focar noutras coisas. Mas eu acho que há dias que não consigo pôr tanto esses limites, mas depois contrabalanço, lá está, tudo na nossa vida é uma questão de equilíbrio. E às vezes tento contrabalançar com outros momentos. Por exemplo, há muitos fins de semana que tento desligar completamente, que nem sequer entro no e-mail, que faço mesmo este esforço de pensar. Nós não somos um projeto que trabalha com caráter urgente, não somos uma linha de apoio que está 24 horas sobre 24 horas, portanto ao fim de semana ou ao domingo não tenho que estar a responder aos e-mails, ou não tenho que estar a responder a pedidos de consulta, portanto faço esses limites também para mim, que acho que são super importantes e são essenciais, e tento contrabalançar esse equilíbrio de muitas vezes desligar, não pegar mais nisto e só pegar na segunda-feira. Tens de pôr em prática aqui os conselhos da psicóloga Mariana, não é? Exatamente. Mas sabes que às vezes para nós é mais difícil. Pois. Olha, e falando aqui então das empresas, qual é que achas que deveria ser aqui o papel que as empresas devem ter na prevenção do burnout e também no apoio ao equilíbrio emocional dos seus colaboradores? Estar atentos às pessoas e tratá-las como pessoas, porque há muitas empresas que têm algumas práticas até, e são excelentes. Desde já eu acho que há práticas que são imprescindíveis para ter em qualquer empresa, como por exemplo, sei lá, dar alguns dias às pessoas, valorizar o trabalho delas, ter algumas recompensas, praticar mesmo o elogio e o reconhecimento. Muitas vezes é muito importante. Estás a ir bem, ou estou a gostar do teu trabalho, ou estou satisfeito. Até para dar confiança à pessoa, não é? Todas as pessoas gostam de ouvir isto, gostam de sentir isso, e não temos que praticar aquela cultura que é: se estiver mal, está tudo mal e somos os primeiros a dizer, mas se estiver bem, não fazes mais do que a tua obrigação. Não, isto não é verdade. Portanto, o reforço positivo, o valorizar aquela pessoa, o ter tempo para aquela pessoa, para perceber um bocadinho às vezes como é que aquela pessoa está, o que é que se está a passar na vida dela. Também é importante não tratar as pessoas como números e tratar as pessoas como pessoas. E há algumas práticas que pode ser sempre isto: facilitar algum tipo de apoio no acesso à terapia, por exemplo. Há muitas empresas hoje em dia que já têm esta parte, não é? Os dias, o reconhecimento, o equilíbrio, a própria empresa estabelecer limites nas pessoas, não é? Ou seja, claro que há fases de mais trabalho, mas há fases, se calhar, de menos trabalho, onde se pode dizer: olha, hoje podes tirar um bocadinho mais cedo, ou hoje podes tirar à tarde. São pequeninas coisas, às vezes, que nos fazem sentir valorizados, que nos fazem sentir reconhecidos, ou parabéns pelo teu trabalho, ou percebi que não foi fácil, ou que tiveste um dia até mais tarde, ou... Reconhecer é muito importante, e estar atento às pessoas, aos sinais que as pessoas também vão dando, não é? Porque às vezes há erros que as pessoas cometem no trabalho, ou distrações, ou coisas que podem ser constantes ao longo do tempo, que às vezes significam que alguma coisa não está bem com a pessoa, que não é só a falta de profissionalismo, mas que há outras coisas que podem se estar a passar. Portanto, eu acho que mais do que aquelas políticas de workshops, formações na área da saúde mental, que há muitas empresas que apostam nisso, sem dúvida que é super importante, e nós agora também estamos a apostar, se calhar a seguir falta só um bocadinho de novas coisas, mas mais do que isso também a própria postura das pessoas, promover o bom ambiente no trabalho. Ou seja, não é preciso ser aqueles benefícios que enchem o olho para toda a gente ver, mas se calhar mais pequenas ações do dia-a-dia que vão fazer toda a diferença na pessoa. Há pequenas coisas que às vezes não custam dinheiro, que se podem fazer no dia-a-dia, e que deixam a pessoa muito mais motivada, muito mais valorizada,
e todos nós gostamos de andar motivados e valorizados e é bom para toda a gente. Vamos trabalhar melhor, vamos nos sentir melhor e toda a gente vai sentir melhor. E aqui parece-me que é um papel muito importante também das chefias, não é? Porque acabam por ser quem influencia um bocadinho Sem mais. dúvida, vem tudo de cima e da forma como crias a empresa e das coisas que vais passando, não é? Esta parte de reconhecer o trabalho, de comunicar, também faz com que tu própria também cries uma ligação com a chefia também, onde possas estar mais à vontade para falar sobre aquilo que sentes, porque eu acho que aqui, no fundo, o papel das empresas é criar espaços seguros, é um bocadinho como a terapia, é criar espaços seguros para as pessoas se sentirem bem e se tiverem algum problema, virem falar comigo. Eu não preciso estar assim... Eu penso assim, hoje em dia tenho 27 psicólogas, eu não consigo estar todos os dias a falar com elas e a perguntar como é que elas estão. Mas eu tento sempre criar uma relação com elas e um ambiente de confiança que sei que se alguma coisa não estiver bem, elas se vão sentir confortáveis para vir falar comigo. Eu acho que as empresas é um bocadinho esse papel. É sentir que tens ali um espaço seguro, que podes falar, que quando erras não és massacrada por aquele erro. Agora lembrei-me também de algumas coisas tóxicas que se passam em algumas empresas também. Portanto, no fundo, é a criação deste espaço seguro onde podes falar sobre aquilo que sentes, sobre aquilo que fizeste, o bom ou o mau, que podes falar sobre o mau porque te sentes confortável para falar e vai ser trabalhado em conjunto como é que podemos melhorar. Portanto... E pedir ajuda, não é? Aqui um tema também que acho que às vezes as pessoas também no próprio trabalho sentirem-se confortáveis a pedir ajuda, a dizer que não conseguem fazer não estou tudo. a ser capaz, ou está a ser muita coisa, ou se calhar também não estou a gerir da melhor maneira, ou se calhar temos que pôr aqui alguns limites, ou de centrar-me primeiro numa coisa, e as pessoas que estiverem nos cargos devidos poderem ajustar isso à condição da pessoa e lá está, criar esse ambiente confortável de partilha e de comunicação. Ok. O que é que tu achas que ainda falta fazer para os temas aqui da saúde mental, dos limites e do equilíbrio sejam levados um bocadinho mais a sério pelas empresas? Ou por algumas empresas? Tanta coisa. Ouvirem-nos mais psicólogos. Eu acho que ainda é muito normal ir ao ginásio, mas não é assim tão normal ir ao psicólogo. Eu acho que aqui está tudo dito. Eu acho que... E está tão errado, porque de facto não há saúde física sem saúde mental e vice-versa. E quando falamos em saúde e em bem-estar, não podemos... Hoje em dia a saúde mental, se tu não estiveres bem psicologicamente, não estás bem com nada. Não estás bem com nada. Não estás bem no teu relacionamento, não estás bem na tua família, não estás bem no teu trabalho. Saúde mental tem aqui um impacto tão grande e avassalador na nossa vida e como é que não é mais falado e mais valorizado, não é? Tal e qual como os médicos de família, devia haver um psicólogo para cada família. Tal e qual como nós... É isso, não é? Esta questão do médico de famílias. Portanto, está implícito na sociedade que toda a gente tem direito a um médico de família. E se tiveres alguma coisa, tens um médico de família. Ou supostamente devias ter, não é? Mas não vou por aí. E o psicólogo não. E não faz sentido. Não é? Há tantas fases da vida das pessoas que afetam depois a saúde física e que realmente acaba por ser importante, não é? Mesmo quando se tem filhos, os filhos vão crescendo e as fases são diferentes e os problemas são diferentes. No fundo, desde que eles nascem, não é? Os primeiros obstáculos da maternidade, a própria educação deles, o crescimento de nós, as fases da vida que passamos, não é? O emigrar ou não emigrar, o mudar de trabalho, não mudar, o divórcios, alterações familiares, alguma situação que tínhamos na nossa vida ou uma doença física, como estavas a dizer... Está tudo na nossa cabeça, portanto, para sermos felizes, para estarmos equilibrados, temos que estar sempre em constante trabalho da nossa ansiedade, da nossa cabeça, e por isso é tão fundamental. Eu não quero ser ingrata, eu acho que cada vez fala mais. Eu vejo pelo crescimento do psicólogos.pt que de facto cada vez temos mais pedidos, cada vez acho que chegamos a uma geração mais jovem, acho que é a geração que está mais formatada para a importância que tem, predisposta a pedir ajuda, predisposta a pedir ajuda. Mas ainda há um caminho. Ainda agora estava a ouvir na rádio, antes de vir para aqui, falarem do burnout, que mais de metade da população tem algum sintoma de cansaço ou de ansiedade extrema ou tudo mais, e apenas 3% das pessoas vão à terapia. Portanto, ainda são números muito reduzidos. Exato. E já agora, por curiosidade, há bocadinho falaste das psicólogas, portanto, no feminino, portanto já percebi que a nível de profissionais é mais com mulheres que trabalhas, mas a nível do sentes que há uma prevalência de género, a nível também das pessoas que pedem ajuda e que recorrem à terapia, ou já é equilibrado? Sim, olha, dizer-te só em primeiro lugar da equipa que não há nenhuma regra para para só trabalhar com mulheres. De facto, o que acontece é que mesmo isso foi visível no curso, em 10 mulheres há um homem. Exato. Portanto, em 10 currículos de mulheres recebo um currículo de homem, portanto, é um bocadinho por aí.
Sobre os pacientes, há mais mulheres, sem dúvida, a pedir ajuda, mas cada vez há mais homens. Não sei dizer, não vim preparada com esses números, mas cada vez há mais homens a recorrer à terapia. Cada vez há mais, sim. E os problemas são, não sei se tens assim noção, se os problemas são similares entre os géneros ou se há assim algum tema que é mais prevalente nas mulheres e outro tema que seja mais prevalente nos homens? Acho que não, acho que é semelhante. Os problemas no trabalho, a ansiedade, claro que depois há aqui pressões de género que se calhar os homens ou as mulheres podem sofrer coisas diferentes, os homens um bocadinho mais esta coisa da masculinidade tóxica e que o homem não chora acho que é muito mais difícil se calhar para um homem reconhecer que precisa de ajuda, mesmo às vezes até por questões de educação, não é? Como educamos os homens e as mulheres. Para um homem é mais difícil se calhar reconhecer a dificuldade de pedir ajuda ou que está vulnerável ou que também pode chorar ou tudo mais, ou seja, há aqui mais diferenças nos papéis de género do que propriamente se calhar nos problemas de saúde mental. Ok. Olha, e se tu pudesses criar aqui uma política obrigatória de bem-estar para todas as empresas portuguesas, assim algo simples mas que fosse eficaz, o que é que seria? Olha, agora apanhaste-me assim um bocadinho desprevenida. Mas eu acho que seria todos os meus colaboradores terem acesso à terapia. Acho que no fundo quem faz terapia é mais feliz, conhece-se melhor, não tem que ser, ou seja, quem não tenha nenhum problema maior não tem que ser de uma forma constante e irregular, mas acho que fazia com que tivessem esse acesso, pudessem. Se pudesse, oferecia ter assim uma primeira consulta gratuita a todos ou ter ali um contacto, saberem que se precisarem têm ali aquele contacto. Ou também assim, por exemplo, haver um dia por semana que pudesse indicar mais à vida pessoal, se calhar, tipo dar um dia, trabalhar 4 dias e um dia... mais um dia de folga, de fim de semana, para as pessoas terem mais equilibrado este tempo que passam com a família e tempo para elas, acho que também era super importante. Ok. Então o que é que para ti, na tua perspectiva, diferencia uma empresa que realmente se preocupa com o bem-estar dos seus colaboradores de uma que apenas gosta de comunicar isso? Estás a pôr aqui em caminhos apertados. Olha, eu acho que é isso que estávamos a falar um bocadinho há bocado. Há empresas que comunicam isso, workshops, formações, ou até que de facto dão X consultas, mas depois na prática, não é? Vejo pelos meus pacientes que depois na prática não é bem isso que acontece, ou que depois lá está, têm comportamentos tóxicos, praticam isso, mas depois são aquelas pessoas que engelham o nariz se tu sais à hora que deves sair, que infelizmente isto existe muito. Ou que engelham o nariz, disseres que não a um trabalho de sábado à tarde, ou que disseres que, lá está, ou que saíres à hora que tens que sair, ou disseres que não há alguma coisa, ou se errares, que te fazem sentir muito mal, também, por isso acontecer, que te fazem criar medo. Há muitas pessoas que trabalham com medo na vida profissional delas, não é? E agora fiz isto, e agora como é que eu vou comunicar isto? Que te fazem trabalhar com medo. Portanto, por mais que se passem estas práticas, se não praticar internamente, lá está, na relação que tenho com os meus colaboradores, na forma como lido com os obstáculos e na forma... Fomentar um bom ambiente de trabalho, não é? Sim, Talvez aquilo que estávamos a dizer, reconhecer de dentro o trabalho, criar um ambiente de segurança, é um bocadinho por aí. Ok. Olha, para além de psicóloga, então já há bocadinho falávamos, és mãe da Leonor e do Duarte. Há bocadinho falámos da maternidade quando foste mãe pela primeira vez e o impacto que teve naquela altura da tua vida, mas atualmente como é que tu achas que transformou toda a tua vida profissional até agora, como é que achas que transformou a tua forma de estar na vida? Pelo aquilo que estávamos a conversar também, que já adiantei, acho que me tornou muito mais forte, deu-me mais confiança e segurança, porque é aquele sentimento de que agora estão ali 2 seres que dependem inteiramente de ti e que por eles fazes qualquer coisa. E eu acho que mudou um bocadinho, e lá está, também acho que muda um bocadinho aquela percepção de priorização do trabalho e da vida pessoal que se calhar muitas pessoas às vezes não têm durante algumas épocas da nossa vida, e que às vezes é quando eles adoecem ou quando têm algum problema que tu pensas, não, é isto que realmente importa. Não estava a priorizar as coisas bem na minha vida, é aquilo que importa. É o tempo que hoje eu tento trabalhar para cada vez ter mais tempo para eles, para cada vez ter mais qualidade de vida com eles. Portanto, eu acho que muda a forma como fazes a piramidezinha da tua vida, como organizas as coisas. Há coisas que tu desvalorizas muito, 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 muito mais. Aprendes a perceber o que é que realmente importa e, de facto, pronto, eu acho que é um bocadinho por aí. E também te dá mais confiança, mais força, no meu caso, pelo menos. Ok, e teve algum impacto também na tua relação com os teus pacientes?
Eu acho que a partir do momento que somos mães, eu acho que a parte que acaba por ter impacto é quanto mais temos coisas em comum com o paciente, acho que mais empatia consegues sentir e mais no lugar do outro consegues te colocar. Portanto, acho que pode ter ajudado naqueles pacientes que chegam à consulta, que também são muitas pessoas, na parte da gravidez, do pós-parto, ao mesmo da educação dos filhos, não é? Ajuda mais nessa variável. Porque de resto eu acho que já era uma pessoa que conseguia criar relação bastante fácil e que acho que a maternidade, assim com outros pacientes em geral, não veio assim mudar grande coisa. Ajuda-me a pôr mais limites, a não dar as tais consultas às 8 da noite e é isso. Ok. E há bocado tocámos também neste ponto, portanto o psicólogos.pt já foi mudando um bocadinho, não é? Inicialmente começou para imigrantes, entretanto agora é para todos os que procurem aqui ajuda. E então quais é que são aqui os planos de crescimento para o futuro? Olha, o que é que ainda falta fazer? Ainda falta fazer muita coisa, mas também já estamos a fazer muita coisa. O psicólogos.pt começámos agora, é assim mesmo recente, esta semana, abrimos o psicólogos.es, portanto, que basicamente vamos replicar o modelo do psicólogos.pt em Portugal para a Espanha, ou seja, são consultas online em espanhol para todos os espanhóis que estejam a viver em qualquer parte do mundo. Portanto, fazia todo o sentido, uma vez, toda a ligação que temos com Espanha. O psicólogos.pt começou quando eu estava a viver em Madrid e por isso abrimos agora aqui as portas também para a Espanha, um bocadinho para tentar perceber se noutros sítios também faz falta esta parte da acessibilidade à saúde mental e dos escalões, também vai ser tudo igual. Portanto, cada pessoa escolhe o valor que pode pagar e um bocadinho para começar a levar pelo mundo mais a dominar a Península Ibérica e depois vamos ver. Ainda não sei se esse é o objetivo, mas queremos ver também como é que corre agora esta parte de Espanha e lá está, o objetivo é sempre facilitar o acesso a cuidados de saúde mental para toda a gente. Portanto, temos esta parte que escalámos agora um bocadinho as fronteiras. Também estamos a apostar aqui na parte da formação e acho que é pertinente aqui neste podcast que estamos a ter um bocadinho pelo que falámos, na formação para empresas, seja através de workshops ou de formações um bocadinho mais extensas que também tenham aqui a parte das ferramentas para as pessoas utilizarem no dia-a-dia, ou seja, formações mais práticas, não só a parte da teoria, mas também como é que aquela pessoa pode perceber sinais que já não estão bem, o que é o stress normal, o que é o stress que se calhar já não é normal, porque também temos que falar um bocadinho disto, não é? Às vezes há stress que é normal, que é saudável, que faz parte. E que tenham ferramentas para o seu dia-a-dia para conseguirem equilibrar cada vez mais estes dois mundos, o profissional e o pessoal. Portanto, queremos apostar um bocadinho nesta parte das formações em empresas e também formações. A equipa interna também tem formação e agora também estamos a apostar, abrir esta formação interna para outros psicólogos e pessoas na área da saúde que queiram também fazer formação. Porque no fundo todas as áreas que lidam com pessoas, às vezes há certos temas que faz falta a essas pessoas terem informação. Há diversas patologias ou experiências traumáticas da pessoa que nos profissionais da área de saúde é sempre bom ter informação nesta parte mais da saúde mental para poderem, no fundo, porque a saúde mental está em todo lado, não é? No fundo, na comunicação sempre, na relação terapêutica, seja em que área for. E por isso estamos a apostar nesta formação de abrir para psicólogos externos e para pessoas na área da saúde para virem fazer formação connosco e também para empresas, para formação para os trabalhadores de empresas ou para os dirigentes das empresas também. Acho que é isto. Ok. Então, olha, e de todo o teu percurso até agora, o que é que tu mais te orgulhas? Acho que sem dúvida da criação deste projeto, acho que houve muita coisa positiva, mas eu no outro dia estava a pensar e eu acho que o psicólogos.pt acho que no fundo sempre foi um sonho que eu achava que nunca era possível, ou seja, era um sonho que eu nunca concretizei muito na minha cabeça, lá está, porque acho que sempre achei, não sei porquê, lá está, devido à minha falta de confiança, sempre achei que se calhar não seria possível. Ou, hoje em dia olho para as coisas às vezes como estão, para a equipa, para os pedidos de consulta, para a forma como estamos a ser reconhecidos, alguns e-mails que recebemos, cada vez vejo que recebemos mais e-mails com aquele feedback de soube do vosso trabalho através de uma amiga, ou da minha mãe, ou da minha irmã, ou de um colega de trabalho que está a gostar muito e que me recomendou o vosso serviço, e olhar para estes e-mails ainda hoje em dia é fascinante perceber,
ok, estamos aqui. Estão a ter um impacto, não é? Estamos a ter Real. impacto, estamos a chegar a muitas pessoas e acho que se me dissessem isso há uns anos atrás, eu não acreditava que seria possível. Ok, muito bem. Olha, para terminarmos, portanto, aqui nesta nova temporada, temos aqui agora uma pequena tradição, que é o convidado anterior deixa sempre uma pergunta para o convidado seguinte. Okay. Portanto, aqui a pergunta que te deixaram é: como é que fazes para te manter atualizada, seja a nível tecnológico, a nível do mundo, os temas que te interessam particularmente, a tua vida profissional, portanto, o que é que tu procuras ou que meios é que utilizas, que ferramentas? Olha, hoje em dia, através das redes sociais, conseguimos sempre manter atualizados. Portanto, mesmo as notícias que saem, vejo muitas notícias através das redes. Portanto, na minha parte profissional, a parte da formação constante, como eu estava a dizer, fazemos muito isso internamente em equipa. A parte da formação, de ver notícias, de falar com pessoas sempre, não é? Às vezes é através de amigos ou de, olha, viste aquilo, viste aquela notícia, viste... Hoje em dia eu acho que é muito fácil mantermos atualizados, não é? O problema é que às vezes há tantos materiais que uma pessoa nem sabe muito bem. Esse é que é o problema. Hoje em dia cada vez me tenho deparado mais com aquele fenómeno que está cada vez a acontecer e que não deixa de ser assustador, que é cada vez vejo mais imagens e conteúdos que já não sabes o que é real, o que é inteligência artificial, e isso é que é o mais assustador. Eu acho que mais do que nos mantermos informados, o que temos que nos preocupar mesmo é criar limites nessa informação que nós consumimos, porque é de facto assustador e pode ter mesmo aqui repercussões nefastas, sim. Olha, e agora sim, para terminarmos mesmo, aqui a pergunta da praxe, que é sugerir-nos um livro, um prato, um filme e uma música. Ok, então, deixa-me pensar. Um prato, comida. Olha, nunca digo que não a um bom sushi. Ok. Depois, quais é que eram mais? Desculpa. Uma música. Música, vou-te dizer o Desfado da Ana Moura, que estava a ouvir antes de ir para vir para aqui, e acho que é sempre assim uma música que nos deixa com um astral mais em cima, mais positivo. Ok, um filme? Filme, vou dizer-te O Milagre da Cela 7, não sei se conheces, é um filme turco, que foi o filme que assim que eu me lembro, pelo menos já na idade adulta, de ter chorado baba e ranho do início ao fim. Portanto, dando assim, é um filme que dá assim um morro no estômago, mas ao mesmo tempo nos aquece um bocadinho a alma a ver, e marcou muito, e por isso fazer esse filme, pronto. Ok, e um livro para terminar? Um livro. Olha, um livro, vou usar aqui um momento de um bocadinho de terapia, se me permites, porque não vou dizer nenhum livro assim filosófico ou com grande interesse intelectual, mas há muitos pacientes meus que os livros não são aqui uma solução nas estratégias de autorregulação que procuramos. Porque há pessoas com muitos pensamentos intrusivos, com muita ansiedade, cada vez têm mais dificuldade em desligar quando chegam a casa, que têm dificuldade também de déficit de atenção, dificuldade em concentrar-se, e quando estamos a ver assim as estratégias que podemos utilizar no dia-a-dia para desconectarem, há muitos pacientes que me dizem: livro eu não consigo concentrar, ou já não leio há muito tempo, ou deixei de me conseguir agarrar, ou de conseguir ler uma história do início ao fim, que são os livros da Frida McFadden, que é Criada, O Segredo da Criada, há imensos. Um dos que eu li também é o Nunca Mintas, também era muito bom, que são livros. O que é que estes livros permitem? São livros de uma leitura muito acessível, que nos prendem muito, no fundo são thrillers psicológicos com um grande suspense, e que, apesar de não te poderem trazer, se calhar não te acrescentam um grande conteúdo intelectual, mas têm resultados, são muito terapêuticos, na medida em que muitos pacientes me dizem: consegui ler, agarrei muito, li aquilo em 2-3 dias, e de facto foi uma forma de se pararem de fazer scroll durante uns minutos, desligarem-se do telemóvel, desligarem-se dos pensamentos intrusivos. Então deixo aqui esta dica. Um bocadinho naquele mundo. Sim, não é? Porque nós às vezes, deixo aqui só esta dica, porque nós às vezes achamos que o conteúdo que temos que produzir tem que ser um certo conteúdo, ou que já não conseguimos ler um livro há muito tempo, e às vezes não estamos a ir buscar, a ir ao certo, consoante o contexto de vida onde te encontras. Então, de facto, para pessoas que têm muita ansiedade ou dificuldade de desconectar, uma leitura assim que prenda, que nos envolva, que nos faça desconectar completamente do nosso dia-a-dia, pode ser muito terapêutico. Ok, uma excelente sugestão. Sim. Mariana, muito obrigada mais uma vez aqui por este bocadinho. Acho que foi aqui uma conversa muito enriquecedora. Acho que ficámos aqui a conhecer um bocadinho mais sobre o mundo do trabalho e aqui estes temas da saúde mental. E, portanto, olha, muito obrigada mais uma vez. Obrigada eu pelo convite, e foi com todo o gosto que estive aqui. Se gostaste deste episódio, partilha com alguém que também precisa aqui de saber um pouco mais sobre a saúde mental, e até ao próximo de Candidato a Contrato.